gallo prieto azabache, ¿cómo olvidar que te debo la vida? Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, en una noche nublada, una avanzada me sorprendió. No período antecedente à Revolução Mexicana, consta que o México sempre havia sido governado pela elite agrária do país. Isto quer dizer que o principal governante visava proteger as pessoas de grandes posses. E todos esses privilégios, com os mais ricos, atenuava ainda mais a vida empobrecida dos pequenos agricultores. Essa situação piorou ainda mais quando Pórfirio Díaz assumiu o governo mexicano no ano de 1876, administrando o país de forma ditatorial por mais de 30 anos. Apesar do crescimento industrial que o México conseguiu com o governo de Díaz, com a ajuda do capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, a desigualdade ficou ainda mais evidenciada e o sentimento de revolta crescia na mesma proporção entre os cidadãos, pois o ditador não respeitava nenhum direito da sociedade pobre e sempre realizava eleições forjadas, nas quais ele sempre saía vencedor. Então, diante dessas insatisfações, surgiram vários grupos divergentes de pequenos agricultores comandados por diversos líderes diferentes, como comunistas, anarquistas, libertários e populistas, que, embora tinham ideologias diferentes, não estavam satisfeitos com a situação em que o país se encontrava, aumentando ainda mais o espírito nacionalista mexicano. Em 1910, ocorreu mais uma eleição e Francisco Madero González se candidatou pela oposição a Díaz, levantando a bandeira da distribuição de terras de forma igualitária, além de garantir os direitos dos índios que tiveram seus territórios de origem roubados. Porém, pela 7ª vez, Pórfirio Díaz sai como vitorioso, o que não impediu Madero de alertar a população sobre os direitos dos cidadãos e as fraudes que ocorriam nas eleições. Com isso, Madero acabou promovendo uma rebelião que levou à saída de Pórfirio, se tornando governante do país com a promessa de realizar a reforma agrária tão sonhada por muitos pequenos agricultores mexicanos. Contudo, o governo de Madero se tornou uma frustração, pois Francisco não conseguiu cumprir com a promessa que garantia os direitos da classe mais empobrecida do México, agravando ainda mais os problemas de desigualdade da sociedade. Visando tirar Madero do poder, os camponeses liderados por Emílio Zapata ao sul e Pancho Villa ao norte tomam a frente da revolução. Em 1911, Zapata dá início ao Plano Ayala, para dividir 1/3 das terras entre os camponeses imediatamente, e então travam uma revolução que atingiu o objetivo principal, pois além de derrubar Madero, também conseguiram tirar o sucessor, general Victoriano Huerta, o qual foi general de Pórfirio, mas em julho de 1914 foi logo derrotado e deposto. Pensando no controle da situação, uma nova eleição foi proposta em 1914. Nela, o latifundiário Venustiano Carranza, apoiado pelos Estados Unidos, venceu a disputa com a promessa de realizar uma nova Constituição. Logo, em 1917, é promulgada a nova Constituição por Carranza, que conseguiu aprovar a Constituição que trouxe uma nova estrutura para a população local, tendo em vista que as novas leis davam pleno direito ao Estado de expropriar terras, caso fosse para uso e benefício público. E os índios também tiveram seus direitos reconhecidos. Além disso, no campo, criou-se salário mínimo e as mudanças na duração da jornada de trabalho, que viria a ser de 8 horas. Outro passo importante foi a separação do Estado e da Igreja, dando um fim nos benefícios que essa última sempre dispôs. Com o intuito de reprimir ainda mais esse processo de revoltas, junto com a nova Constituição, os Estados Unidos invadiram o México em busca de Emílio Zapata e Pancho Villa. Logo em seguida, Zapata é assassinado em 1919 e Pancho Villa em 1923. Com a morte dos líderes populares da Revolução, ocorre uma interrupção no processo revolucionário,
o qual retorna às mãos da burguesia mexicana. Nesse contexto, houve o surgimento de um novo partido. A unificação das correntes revolucionárias criou, no ano de 1929, o Partido Nacional Revolucionário, PRN. Mais tarde, serviu como base para o Partido Revolucionário Institucional, o PRI, abandonando os princípios revolucionários de 1910. Após alguns anos da Constituição, camponeses foram perdendo muitas das terras que haviam conquistado, devido a vários problemas, como, por exemplo, endividamentos, e também porque alguns não eram capazes de concorrer com a produção feita em grandes propriedades e com os produtos agrícolas norte-americanos, o que inviabilizou muitos pequenos produtores, forçando-os a vender suas terras. Portanto, é necessário ressaltar que, apesar do México já ter tido uma reforma agrária, a luta dos camponeses mexicanos por terras caminha até os dias atuais, assim como em outros lugares da América Latina. E, além disso, a Revolução Mexicana foi considerada uma resposta ao imperialismo norte-americano.